Uma pesquisa da CNI indica que a confiança da indústria se mostra moderada na primeira metade de 2024. Os detalhes com Anthony Wells. A média histórica do índice que mensura a intenção de investir no setor é de 37,5 pontos. A boa notícia é que, segundo a Confederação Nacional da Indústria, o número para o mês de junho está em 46,6, quase 10 pontos acima. Ou seja, os empresários estão com maior intenção de investir no segmento. De acordo com a Paula Verlangueiro, economista da CNI, essa alta está sendo puxada principalmente pelas empresas que trabalham com obras de infraestrutura. Esse aumento da intenção de investir no segmento de infraestrutura pode estar relacionado tanto às obras de infraestrutura do novo PAC, como também esse esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul. O índice de confiança do empresário também subiu, passando de 51,7 em maio para 52,9 em junho. Um número ainda mais acima do patamar dos 50 pontos, o que reflete uma confiança maior e mais disseminada entre os empresários do ramo. Houve uma melhora na passagem aí de maio para junho, e isso acontece tanto pelo avanço das condições atuais, mas principalmente pelo avanço das expectativas que os empresários têm com a economia brasileira e com a própria empresa para os próximos meses. Já os índices que mensuram a expectativa para o futuro, em sua grande maioria, recuaram um pouco, mas ainda permanecem acima dos 50 pontos. Estamos falando de números que avaliam aspectos importantes da indústria brasileira, como, por exemplo, novas empresas, novas contratações e a compra de insumos e matéria-prima. Ou seja, de uma forma geral, o cenário é de otimismo, mas de um otimismo mais contido. E esse otimismo está um pouco mais contido quando se trata aí de novos empreendimentos e serviços, novas contratações, novos empregados e novas compras de insumos e matérias-primas. Então, esse indicador está acima dos 50 pontos, mas ele está menos intenso e menos disseminado em relação ao mês anterior. Se a expectativa para o futuro é boa, o mesmo não pode ser dito sobre dois índices. Um que mensura a evolução da atividade industrial e outro que avalia a evolução do número de empregados. De abril para maio, o primeiro caiu para 47,9, o menor índice para o mês desde 2022. Já o segundo ficou em 49. Portanto, menor que os 50,7 pontos registrados em maio do ano passado. Ou seja, já que o índice está agora abaixo de 50 pontos, houve uma queda de emprego nesse tempo. Esse indicador ele já estava abaixo da marca dos 50 pontos e ele está ainda mais distante desse nível, mostrando aí uma queda no nível de atividade. E com relação ao emprego, ele também está abaixo dos 50 pontos, mas a piora não foi tão intensa como na atividade. Para o levantamento, foram consultadas mais de 300 empresas nos 12 primeiros dias do mês. Mano, a gente vem percebendo que os empresários, e o mercado de uma forma geral, eles estão com esse otimismo contido, como a gente ouviu aí na reportagem, na especialista, com o próprio medo de correr um risco, se deixar de ser esse otimismo contido, essa forma moderada, até porque o cenário econômico, exige que eles ajam com essa forma mais contida mesmo. Pois é, Soraya. Esta semana, o economista Edmar Baixa, um dos criadores do Plano Real, trouxe uma frase muito emblemática. O Brasil poderia decolar, mas o governo não deixa. E não deixa por quê? Porque a gente vê muito bate-boca, a gente vê muito ruído de uma forma que atrapalha a confiança sobre o futuro. Quando o governo, por exemplo, resolve atacar o Banco Central, chamando o presidente do Banco Central de inimigo, de adversário político e ideológico, o que é que isso gera nas pessoas? Falta de confiança, gera
medo sobre o que virá no futuro. Lembrando também que o mandato do Campos Neto está próximo de acabar, então o governo vai indicar um sucessor muito em breve. Se o presidente da República fica atacando a condução da política monetária por parte da autoridade do Banco Central, o que isso indica? Que ele deve nomear alguém que tenha uma postura oposta à de Campos Neto. Do ponto de vista do investidor, o que significa incerteza diante do cenário futuro. Essa incerteza faz com que os empresários coloquem o pé no freio, porque se você não sabe bem o que vai vir, como você pode tomar decisões de longo prazo, que podem afetar o rumo do seu mercado, o rumo dos seus negócios? Isso gera uma paralisia e dificulta que o Brasil decole. Essa semana tivemos também o presidente Lula participando da reunião da Junta de Execução Orçamentária, onde os ministros da equipe econômica se reúnem para falar sobre o ritmo das despesas públicas. E qual foi a notícia que os próprios ministros Fernando Haddad e Simone Tebet trouxeram a público após essa reunião? Que o presidente Lula estava surpreso com o rumo das contas. Ora, como que um presidente está surpreso com as contas na metade do segundo ano do seu terceiro mandato? A mensagem que isso passa para os investidores é que o presidente sequer está acompanhando o ritmo das despesas do seu próprio governo. Isso gera incerteza e falta de confiança que prejudica o rumo da economia. Isso é muito ruim, sem dúvida alguma, essa incerteza para o mercado financeiro, e não é somente para a indústria, é de uma forma geral. Essa linha do Mano é realmente a linha que eu também tenho compartilhado do mesmo sentimento e essa análise de mercado. Por quê? Gera uma incerteza tanto com essa reforma, com essa regulamentação que está ainda em andamento no Congresso Nacional, uma agenda do ministro da Fazenda, uma agenda econômica, que um dia é uma agenda, no outro emplaca uma vitória, no outro uma derrota, e há uma incerteza por parte do governo, uma segurança de fato, né, que um dia é a favor, outro dia não é, outro dia se assusta com os números, o que fica claro que não estão acompanhando os relatos do mercado de fato, o dia a dia, de quem investe. E aí essa conversa fica na conta do vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem conversado com a indústria, tem conversado com esses segmentos. Quando coloca ali uma taxação de 20%, é uma tentativa de ajudar, de diminuir essa competitividade, né? Só que isso tudo gera também essa complicação quando vem ali sobre a taxa de juros, sobre essas ofensas, um ataque direto, seja do núcleo duro do presidente ou quando ele mesmo entra em campo contra Roberto Campos Neto. Ora, um dia Roberto Campos Neto é convidado a ir em jantar com aliados do governo, com o governo em si, oferecem churrasco, uísque, um jantar, um vinho, e no outro dia ele é apunhalado. Tem reclamações dizendo, né, que a conduta de Roberto Campos Neto é para dificultar e para chamar a atenção, porque ele é aliado do ex-governo, do ex-presidente. E aí a gente vê que, de fato, uma parte do governo está isolada nessa discussão do Banco Central, quando até o indicado do presidente Lula, ali, também de Fernando Haddad, que era homem de confiança no Ministério da Fazenda, acompanha os outros nomes lá dentro do Banco Central. Ou seja, algo está errado e aparentemente não é a indústria, não é no mercado financeiro. Alguém do outro lado não está conseguindo acertar na comunicação. E não acertando na comunicação, a consequência é essa, gerando incerteza. Isso é um clima muito ruim, não só para quem investe, mas para quem também acaba sondando o mercado para fazer negócios ou vive desses resultados. A gente espera que essa comunicação seja um pouco mais assertiva, porque experiência tem, só falta o comunicar melhor.